Muito bem, já falámos de perigos, riscos, avaliação de riscos. Já falámos do que é um acidente de trabalho, todo aquele que ocorre no local e tempo de trabalho e causa dano para o trabalhador. Já falámos sobre prevenção, já falámos sobre imensas coisas. Vamos falar agora sobre aquilo que são consideradas como causas dos acidentes de trabalho. Volto a referir, os acidentes de trabalho acontecem, os acidentes de trabalho nunca acontecem, é por acaso. Ok? E, portanto, existem algumas questões que são consideradas como causadores de acidentes de trabalho, divididos em três fatores: fatores materiais ou técnicos, fatores organizacionais e fatores humanos. Como fatores técnicos, podemos considerar a deficiência de proteção de máquinas, e atenção que a deficiência de proteção de máquinas não deverá ser causada pela máquina em si. As máquinas, nós estamos num país europeu e como tal ligado, e ainda mais ligado à União Europeia, temos que obedecer àquilo que é designado a Diretiva Máquinas, um regulamento da União Europeia transposto para o direito nacional como decreto-lei. E, portanto, obedecendo essas regras todas, as máquinas vêm com todas as proteções. O que acontece muitas vezes é que são os próprios trabalhadores, entendendo que sem as proteções as máquinas cortam melhor. Se vocês forem uma carpintaria em que os conceitos de segurança não estejam bem assimilados, muitas vezes são retiradas as proteções às serras porque impedem que se cortem madeiras de maior grossura, por exemplo. Obviamente, estamos aqui a falar não de fatores técnicos, porque o problema não é da máquina, mas sim de fatores humanos, e esses sim, muitas vezes complicados. Equipamentos e ferramentas inadequados, aí temos a situação em que temos o trabalho para fazer e os equipamentos e as ferramentas são adaptados àquilo que é o trabalho a fazer. As más condições ambientais, como já vimos, um acidente descaracterizado, um caso de força maior, e a falta de equipamentos de proteção individual. Aproveito aqui para fazer a distinção entre aquilo que é o equipamento de proteção individual, que é aquele que protege individualmente, como o próprio nome indica, o trabalhador, será o exemplo do capacete, as luvas, as botas de proteção, um avental de proteção, seja o que for, e aquilo que são os equipamentos de proteção coletiva, que têm por função proteger vários trabalhadores ao mesmo tempo. Um exemplo será o pintor que estiver a trabalhar numa escada, ou não é? Só pode haver um pintor numa escada e, portanto, nem esse está bem protegido. Se houver um andaime de fachada e tivermos vários trabalhadores, todos eles estão protegidos por aquilo que é um equipamento de trabalho e também um equipamento de proteção coletiva, se devidamente montado. Existem também os fatores organizacionais, e neles podemos entender como a distribuição dos postos de trabalho, ou seja, as pessoas corretas nos locais corretos, com por base aquilo que é a formação das próprias pessoas, o ritmo de trabalho, a organização de trabalho, seja em termos de turnos, seja em termos de distribuição das pessoas, e por fim a falta de habilitações técnico-profissionais. Obviamente, as pessoas têm o direito e a obrigação, o direito de ter informação e a obrigação de participarem em informações, isto também faz parte daquilo que é o direito do trabalho. Quando se fala aqui de habilitações técnico-profissionais, não estamos a falar obrigatoriamente, nem toda a gente tem que ter, como vocês terão daqui a um ano, um curso técnico-profissional. Estamos a falar, obviamente, de competências para o trabalho que é desenvolvido. Em terceiro lugar, e não menos importante, e talvez até o mais relevante, serão os fatores humanos, onde se podem incluir a imprudência, a distração, e a distração pode ser levada, voltando atrás, pelos fatores organizacionais, de falta de organização de trabalho, muitas horas a trabalhar e as pessoas perdem a capacidade de concentração, a fadiga, os hábitos tóxicos, também já falámos, estes descaracterizantes dos acidentes de trabalho, embora possam, obviamente, causadores de tal, hábitos tóxicos, ingestão de álcool, ingestão ingestão não, consumo de substâncias ilegais, e a diminuição das funções fisiológicas. O trabalhador pode estar doente, o trabalhador pode estar com alguma situação que faça com que ele não esteja no seu trabalho a 100% de capacidades
para exercer esse próprio trabalho. Já vos disse, vou-vos dizer até ao fim, vou sempre defender esta posição. Os acidentes de trabalho não acontecem por acaso. Eles não acontecem por acaso porque existe sempre alguma causa alguma causa para a ocorrência desse trabalho e elas estão, na maior parte das vezes, incluídas nesses 3 fatores que nós acabamos de ver. Existe uma teoria do Sr. Heinrich, que, salvo erro, é alemão, ou também chamada teoria do dominó, que explica o que é que se poderá fazer para, pelo menos, procurar diminuir a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. Então, o que é que diz esta teoria de Heinrich? Diz algo que parece simples, mas que pode ser bastante complexo. Portanto, o Heinrich demonstrou que o acidente e, consequentemente, a lesão são causados por alguma coisa anterior, alguma coisa onde se encontra o homem, e que todo o acidente é causado. Portanto, aquilo que eu vos acabei de falar, do que o acidente não acontece por acaso, é também o que é defendido aqui nesta teoria. Este senhor então conseguiu imaginar, se nós colocarmos 5 peças de dominó seguidas, vocês já devem ter visto aqueles exercícios de paciência em que as pessoas põem enormes tapetes de peças de dominó e depois carregam numa e elas acabam por cair umas atrás das outras. E as 5 peças de dominó eram dispostas da seguinte forma. A primeira representava a personalidade das pessoas, a segunda, as falhas humanas que as pessoas têm, ou seja, fatores humanos, no exercício do trabalho. A terceira, as causas dos acidentes de trabalho, e os acidentes de trabalho podem ocorrer por várias coisas, entre elas os atos e as condições inseguras, ou seja, as pessoas e tudo o que são componentes materiais de trabalho que rodeiam as pessoas. A quarta seria o acidente e a quinta seriam as lesões consequência deste acidente. Portanto, a teoria do dominó, esquematicamente, seriam estas 5 peças de dominó, sendo que elas cairiam, se nós dessemos aqui um toquezito, cairia tudo por aqui em seguida, até chegarmos ao acidente que causaria a lesão ao trabalhador. O que o Sr. Heinrich defende é que, se nós estivermos a pensar numa perspectiva de segurança, de mudar a cabeça e a personalidade das pessoas, vai haver sempre aquilo que se chama muitas vezes a resistência à mudança. E quando nós falamos em segurança, temos muitas vezes que fazer alterações àquilo que são os processos de trabalho dos trabalhadores, e eles estão habituados a trabalhar de uma determinada forma, e portanto ficará difícil combater o acidente de trabalho e o resultado dos atos inseguros e das condições inseguras, o que poderá levar à ocorrência dos acidentes e das lesões. Obviamente, quando isto acontece, é difícil nós estarmos a jogar com a personalidade, porque as pessoas às vezes não querem saber da segurança, porque o capacete incomoda, as luvas incomodam, as botas incomodam, tudo incomoda, porque o acidente nunca acontece e nós temos sempre sorte. Digo isto muitas vezes. Nós temos sempre sorte. Nós, se cairmos do 10º andar e morrermos, tivemos sorte, podíamos ficar numa cadeirinha de rodas. Se nós cairmos do 10º andar e ficarmos numa cadeirinha de rodas, nós tivemos sorte, podíamos ter morrido. E como tal, e depois como os acidentes acontecem, mas nunca aconteceu a mim, nunca conheci ninguém que tivesse tido um acidente, isto afinal são só teorias que não interessam. Portanto, se nós queremos, e o objetivo da prevenção é diminuir aquilo que são as causas dos acidentes e, obviamente, evitar os acidentes de trabalho, para procurar eliminar essas causas, sem que haja a preocupação de pensar naquilo que são os feitios e as penalidades das pessoas, o que nós temos que fazer é eliminar as condições inseguras. Porque se nós dermos aos trabalhadores condições de trabalho seguros, os atos que eles vão desempenhar estarão segurados e, portanto, independentemente da sua maneira de ser e da sua personalidade, e seja do que for, existirá sempre a garantia, ou pelo menos a diminuição da probabilidade de ocorrência dos acidentes de trabalho. Portanto, a teoria de Heinrich acaba por resultar, se nós
retirarmos a peça aqui, atos inseguros e condições inseguras, mesmo que exista a personalidade das pessoas, e a personalidade das pessoas é complicada, e as falhas humanas consequentes daquilo que são os fatores humanos que nós acabamos de ver, a distração, a fadiga, os hábitos tóxicos, a diminuição das capacidades físicas. Se nós tirarmos aqui os atos inseguros, e portanto nós podemos controlar estas situações com o acompanhamento de medicina no trabalho, condições de trabalho, equipamentos em condições, máquinas em condições, dificilmente as peças cairão para cima do acidente e, consequentemente, menor será a probabilidade de ocorrência de lesões. E, portanto, resumindo a teoria de Heimlich, 5 peças: as personalidades, as falhas humanas, os atos inseguros, o acidente e a lesão. Se nós quisermos diminuir a probabilidade de ocorrência de um acidente, temos que retirar os atos inseguros ou as condições inseguras. Portanto, para alcançar o sucesso na segurança, nós temos que conseguir criar nos trabalhadores e também nos empregadores, porque eles são os responsáveis por garantir as condições de segurança dos trabalhadores, temos que conseguir criar a consciência de segurança, de tal forma que a prática desta, nas suas vidas, se transforme no verdadeiro hábito. Ou seja, este é exatamente não será o vosso objetivo de carreira, será mais o meu e dos meus colegas que trabalhamos na segurança, que é conseguir fazer com que as pessoas pensem na segurança como um hábito. Ou seja, as condições seguras, os atos seguros são tão habituais no dia a dia que já nem se pensa na segurança como um grande problema. E para não me alongar, é isto que eu tenho para vos falar hoje. Vocês terão um CAUT para resolver, terão também uma questão para responder. Qualquer dúvida que tenham, qualquer situação que queiram apresentar, tal como já vos disse, estou sempre disponível. Uma continuação de um bom trabalho e boas aulas, e vemo-nos na quinta-feira. Até lá.